uma mulher de 63 anos, casada com um homem 21 anos mais jovem, mãe de uma criança pequena, né? Porque você foi mãe aos 49 anos. Você nota que o mundo olha para você hoje de um jeito diferente? E se sim, como é esse jeito? Na verdade, eu sinto que me olham com admiração. Todo mundo quer saber o que eu faço, como eu faço para ter tanta autoestima aos 63 anos, como eu faço para estar tão bem com meu marido, como eu faço para ser amada, para não sentir ciúmes, insegurança por viver esta relação com um homem 21 anos mais jovem. O que eu respondo é o amor próprio, é isso aí, eu me escolher a cada dia, eu ser a minha prioridade, é eu nunca falar não para mim para poder agradar outra pessoa. E é isso que me faz ter essa energia, passar essa energia para outras pessoas, é isso. Olá! Começa agora o episódio número 36 de Um Caos à Parte, o videocast que traz histórias de mulheres maduras que transformam o caos da longa experiência de vida em propósito. Mas antes de mergulhar na história de hoje, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não segue o meu canal, ativa aí o sininho para receber os próximos episódios no seu feed. Aproveita, deixa o seu like e compartilha este episódio com uma mulher que talvez esteja precisando de um lembrete importante. A maturidade não é o fim de nada. Pelo contrário, ela pode ser o começo de tudo. Se você está me ouvindo em uma plataforma de podcast, segue o perfil, deixa 5 estrelas, comenta e vem ficar juntinha comigo nessa conversa sobre caos, propósito e liberdade na maturidade. Porque quando a gente compartilha essas histórias, a gente amplia algo que por muito tempo tentaram reduzir, né? A nossa voz, a nossa presença e a potência das mulheres mais velhas no mundo. Eu sou Noêmia Colonna, jornalista, 51 anos, uma mulher inquieta, curiosa por natureza e profundamente interessada em ouvir e contar histórias de mulheres. Mulheres que não cabem em uma única definição. Mulheres que mudam, recomeçam, experimentam e que fazem da própria vida um território de descobertas. Eu vivo entre Berlim e o Rio de Janeiro, que são 2 lugares tão diferentes, mas que de alguma forma traduzem bem quem eu sou. Múltipla, em movimento, em constante reinvenção. E é desse lugar, entre culturas, fases de vida, entre diferentes versões de mim mesma, que eu compartilho histórias do meu próprio caos à parte. E o propósito disso tudo é mostrar que a maturidade não é sobre encolher, pelo contrário, é sobre se expandir com consciência. Porque ser uma mulher madura, claro que não é só uma questão de idade, é também saber quem você é e o que você quer e principalmente o que você não aceita mais. E quando essa maturidade encontra algo que muitas de nós carregamos desde sempre, como a curiosidade, os múltiplos interesses, a vontade de explorar mais de um caminho, nasce uma força ainda mais potente. A mulher que não se limita a um único papel. A mulher madura que se permite mudar, que integra suas várias versões, que transforma tudo o que viveu em matéria-prima para criar novos caminhos. Aqui, nesse espaço, a gente fala dessas mulheres, mulheres maduras, multipotenciais e que não seguem roteiro. Elas escrevem o próprio. E se tem uma coisa que eu quero com esse podcast, é que você perceba que não existe um tempo certo para se tornar quem você é. Existe apenas um momento em que você decide parar de se diminuir e começar a se ocupar de si mesma por inteiro. Então, respira. Fica comigo, porque a história de hoje começa com uma pergunta incômoda. Por que, à medida que a gente envelhece, parece que a gente se torna invisíveis? Eu acabei de ler um livro chamado Um Hino à Vida. Um livro que conta a história da francesa Gisèle Pelicot. E eu confesso, tem histórias que a gente lê e tem histórias que atravessam a gente. A história dela me atravessou. Durante anos, a francesa Gisèle foi dopada pelo próprio marido e violentada por dezenas de homens, sem consentimento, sem consciência. Mas o que mais me chocou foi descobrir que algum desses homens disseram, durante o julgamento do caso dela,
que não acreditavam que estavam cometendo estupro porque ela já não era mais jovem. Aquilo me desmontou, gente, porque não é só violência, sabe? É uma questão de apagamento. É como se o corpo de uma mulher madura, com o tempo, deixasse de ser visto como corpo, como se deixasse de se importar. Mas a Gisele fez algo que, para mim, é radical. Ela se recusou a carregar a vergonha. Ela tirou a vergonha do lugar onde a sociedade insiste em colocá-la, na vítima, e devolveu para o único lugar possível, para os agressores. E o mais poderoso é que foi justamente a maturidade dela que sustentou essa escolha. Uma mulher de 74 anos que já viveu o suficiente para entender que não precisava mais se esconder. E eu terminei esse livro com uma pergunta ecoando dentro de mim. Quem foi que nos ensinou que envelhecer é desaparecer? Porque ao mesmo tempo em que histórias como a de Gisele escancaram o lado mais cruel da invisibilidade, existe um outro movimento acontecendo, um pouquinho mais silencioso, mas igualmente poderoso. Mulheres que estão fazendo exatamente o oposto, que não estão se diminuindo, que não estão se escondendo, que não estão pedindo licença. Elas estão se expandindo. E foi numa dessas roladas despretensiosas de feed nas redes sociais que o algoritmo me fez encontrar uma dessas mulheres, a Nilda Lourenço, que gentilmente aceitou o meu convite para participar dessa conversa. 63 anos, mãe aos 49, casou-se aos 46 com um homem 21 anos mais novo, mudou de país 2 vezes, uma na juventude e outra aos 53 anos, e recomeçou aos 57 como influencer, tendo hoje mais de 200 mil seguidores só no Instagram. Ou seja, nada invisível. Muito pelo contrário. E a gente vai saber agora como é que foi que tudo isso aconteceu. Nilda, bem-vinda ao meu Um Caos à Parte. A sua história parece seguir na direção oposta dessa ideia de desaparecimento. Então eu queria começar te perguntando: você sente em que em algum momento da sua vida você ficou invisível ou você sempre resistiu a isso? Eu sempre resisti a isso. Na verdade, eu tive aquela fase, né, da 50 anos, a menopausa, que eu achei que a partir daí seria um horror a minha vida. Fui atrás, eu falei, não, não vou aceitar isso para mim, né? Quem falou que a mulher, depois dos 50 anos, tem que ficar invisível, sofrer os sintomas da menopausa, ficar cansada, não ter mais ânimo? Está escrito na Bíblia? Está escrito em algum lugar isso? Não. Então, quem inventou isso? E fui pesquisar. Fui atrás da minha reposição, parei de sentir aqueles sintomas e percebi que eu podia voltar a ser aquela Nilda que eu fui até os meus 50 anos, né? Sem a menopausa. E o que mudou dentro de você aos 50 que talvez não existisse, por exemplo, aos 30? Eu deixei de viver em função das outras pessoas, eu passei a ser eu mesma. Eu passei a não aceitar mais opiniões alheias, não acreditar mais no que os outros dizem. Para mim, a verdade sou eu. Ninguém é melhor que eu para poder ditar o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Eu sou a Nilda, né? Eu sou. Então, eu escolhi viver eu. Eu fui atrás das minhas verdades, simplesmente passei a me escolher, ao invés de tentar agradar as outras pessoas. E com essa postura, Nilda, você percebe uma mudança na forma como o mundo olha para você hoje? Uma mulher de 63 anos, casada com um homem 21 anos mais jovem, mãe de uma criança pequena, né? Porque você foi mãe aos 49 anos. Sim. Você nota que o mundo olha para você hoje de um jeito diferente? E se sim, como é esse jeito? Na verdade, eu percebo, eu sinto que me olham com admiração, tá? Todo mundo quer saber o que eu faço, como eu faço para ter tanta autoestima aos 63 anos, como eu faço para estar tão bem com meu marido, como eu faço para ser amada, como eu faço para não sentir ciúmes, insegurança.
por viver essa relação com um homem 21 anos mais jovem. O que eu respondo é o amor próprio, isso é o amor próprio, é eu me escolher a cada dia, eu ser a minha prioridade, é eu nunca falar não para mim para poder agradar outra pessoa. E é isso que me faz ter essa energia, passar essa energia para outras pessoas. É isso que eu acho que toda mulher, se ela parar para pensar, para se questionar, parar de acreditar no que a sociedade dita, viver ela mesma, ir atrás da verdade dela, não tem como não ser feliz. Eu não me sinto invisível, eu não me sinto como a maioria fala que se sente depois dos 50 anos. Ao contrário, eu sou casada, o meu marido me ama, me sinto amada. Meu marido é muito apaixonado. A minha relação hoje é muito melhor do que era há 17 anos atrás, que eu estou casada há 17 anos. Aquela admiração, né? E para isso, para manter tudo isso, o que eu faço? Eu continuo investindo em mim, eu continuo me cuidando, eu cuido da minha mente em primeiro lugar, eu cuido da minha saúde, eu cuido do meu corpo, eu dou prioridade para mim, eu me escolho a cada momento, tudo que eu faço tem um propósito, o que eu como tem um propósito, eu aprendi a viver consciente. Resumindo, é isso, tá? Eu aprendi a me escolher em cada momento. Claro, é fundamental. Você fala com uma base de mais de 200.000 pessoas. Eu acredito que a maioria mulheres. Como é que você percebe que toda essa mulherada, e inclusive mulheres acima de 50 anos, estão se enxergando? Todas pensam como você? Como é que você percebe que essas mulheres 50 a mais estão se percebendo? Não, a maioria está perdida dela mesma, tá? A maioria está perdida, está Olha só. desconectada dela mesma. Aquela mulher que viveu para a família, viveu de acordo com o que a sociedade esperava dela, e de repente ela está acordando, ela está sentindo que ela nunca viveu para ela. E agora ela está vindo esse despertar. Depois desses 50 anos, ela tá se descobrindo, eu diria. Ela está descobrindo que ela ainda pode, que ela ainda tem tempo, que nunca é tarde, que ela pode se reinventar na profissão, no relacionamento, no amor. Ela pode ser desejada de novo, ela pode ser amada de novo. Essas mulheres que me seguem, por exemplo, né? Eu sou inspiração para elas. Elas se inspiram em mim conforme eu converso com essas mulheres também, nas minhas mentorias ou nos comentários da rede social, né? Eu percebo quanto elas querem sair dessa vida medíocre que a maioria vive. Elas querem voltar a viver de verdade. Muitas vezes a mulher está lá apagadinha e aparece, o algoritmo leva para ela, né? Acho que é o universo trazendo, posso dizer que é o universo trazendo para essa mulher, né? Tem trazido muitos benefícios essas trocas, né? Com certeza. Sim, porque eu acredito assim, 200.000 pessoas, né, que me acompanham, e muitas mulheres que precisam de ajuda, como que eu fui aparecer para elas também, né? Então, esse é um propósito meu, ajudar essas mulheres. E elas querem ser ajudadas. Aquelas que querem ser ajudadas, que acreditam ainda que é possível, né? E em qual fase você nota? Você mencionou que a fase da sua vida que você quase caiu na armadilha da diminuição do apagamento foi Exato, durante a exato. menopausa. Eu também, com certeza, né? A menopausa me pegou, mas está me pegando, porque eu estou aqui no processo, né? Só que tem uma coisa muito interessante, porque no meu caso, eu começo a perceber que eu não quero deixar de ser quem eu sempre fui. Então, ao mesmo tempo que a menopausa me falou assim: "Ah, agora você vai ter que parar, acabou sua história aqui, você não vai ser mais mãe, você não, né, não ovula mais e tal e tal." Então bate aquele senso de derrota, né? Falou, gente, acabou. Vai. Parece que você se torna velha, né, Nilda? Parece que não é mais mulher, deixou de ser mulher. Foi um empurrão pra mim, porque o meu corpo dizia isso, mas minha mente falava outra coisa. Minha mente dizia: eu quero criar mais, agora eu quero aproveitar que o meu filho tá crescido, eu quero aproveitar que eu não tenho uma vergonha na cara, que eu já, né, já não tenho mais nada a temer e quero continuar desbravando outros caminhos. Como é que você percebe isso em você e em outras mulheres também? Quando eu estava nessa transição, né, que eu percebi, eu também achei que fosse daí ladeira abaixo, mas eu tinha meu filho pequeno, né, meu filho tinha 1 para 2 anos,
E eu sabia que eu queria viver a maternidade, que eu queria ver meu filho crescer, que eu queria brincar com ele. Eu tinha o meu marido também, que era mais jovem. Eu falei, não é possível. E comecei a pesquisar, comecei a ler muito, porque a minha mente falava que eu ainda podia ser feliz, que não era aquela realidade que eu teria que viver. Foi aí que eu fui pesquisar, fui descobrir, né, que ainda era possível, e comecei com a minha reposição hormonal, aqueles sintomas desapareceram, e aí eu comecei a perceber que eu tinha que cuidar mais de mim do que eu já cuidava. E se eu quisesse ver meu filho crescer com saúde, isso daí me deu muito, parece que isso daí me ajudou a ficar mais jovem ainda, a correr atrás de querer mostrar para mim mesma que eu ainda podia, que eu ainda podia ser feliz, que eu ainda podia curtir meu filho, curtir meu marido. E foi aí que eu descobri que tudo que a sociedade fala, que não é verdade, que depende de cada uma, isso depende da sua mente, do seu mindset. Se você acreditar que realmente tudo acabou mesmo, porque você se entrega. Como foi engravidar e ser mãe aos 49 anos? Foi com reprodução assistida? Como é que foi isso? Sim, eu fiz tratamento, né, hormonal, quando o meu marido, eu não pensava em ter filho mais, né, achava que nem poderia mais. O meu marido queria muito ter filho, começou a plantar a sementinha. Eu falei, mas como assim, você está louco? Eu já tenho 45 anos, né? Como é que eu vou ficar grávida agora? Daqui a pouco a menopausa batendo na porta, né? E ele falava para mim assim: "Mas você é tão saudável, você tem tanta saúde, você se cuida tanto, a medicina está aí tão avançada", meu marido, hein. Aí eu falava para ele: "Tá, mas e se não der certo? Se não der certo, a gente adota". Eu vi o quanto meu marido estava empenhado e querendo estar comigo de verdade, querendo ter um filho comigo. Se não fosse meu, seria um filho adotado. E você não teve medo, assim, de perder sua liberdade? Afinal, né, você não tinha filho, sempre foi essa mulher livre, não bateu essa coisa, como é que eu vou me ver aos 49 anos com um bebê nos braços, correndo atrás de menino? Não, porque quando ele plantou essa sementinha, que ela começou Olha só. a crescer, eu comecei a me ver como mãe. E falei, puta, eu já fiz muito na minha vida. Acho que eu tinha vivido tudo o que eu queria, tá? De liberdade, de viajar sozinha, de conquistar minha carreira, né? Então, o lado bom de eu ter sido mãe com uma idade tardia é que eu já tinha realizado tudo o que eu queria. Tudo que eu quis, eu realizei. Eu viajei muito sozinha, conhecia muitos países, minha vida profissional, eu já tinha conseguido o que eu queria. Então, a maternidade seria uma nova experiência, seria um novo capítulo da minha vida. Eu não tive medo em nenhum momento, porque eu nunca parei para pensar que o meu corpo estaria envelhecido para ter uma criança. Eu simplesmente ia atrás de fazer o que tinha que ser feito. Se eu não tinha mais idade, se eu estava com 44 anos, eu tinha que procurar um médico, um especialista, para saber se eu podia engravidar. Eu tinha que saber se eu ainda tinha condições. E se eu não tivesse, o que que eu poderia fazer? E eu fui atrás de tudo isso, entendeu? Eu fiz tratamento hormonal, gastei muito dinheiro. Você tem que estar disposta também a isso, né? Você está disposto a tudo, entendeu? Você faz tudo que você pode. O que você não pode é Deus que faz, né? Eu fui procurar um médico, um especialista em inseminação artificial. E a partir daí eu comecei um tratamento para tratar a qualidade dos meus óvulos, tá? E eu fiquei mais de 3 anos fazendo esse tratamento. Eu tomava injeção na barriga, era adesivo, meu marido aplicava injeção em mim, os hormônios me faziam engordar, né? E era psicologicamente era horrível também, foi uma fase muito difícil para mim e para meu marido, era muito sofrido. E depois, na hora, o médico ia controlando ali, toda semana estava lá com o médico, e ele olhando os meus óvulos para fazer a inseminação artificial, e depois não dava certo, aí eu fui para in vitro, entendeu? Essa tua experiência com o corpo ao tentar engravidar aos 49 anos mostra o quanto que o nosso corpo feminino responde, não é? Claro que nada funciona igual para todas as mulheres, mas com a sua história, você mostra que essa coisa da invisibilidade com o corpo da Sim, mulher madura acaba caindo por terra sim. quando a medicina nos apoia, não é? E mostra que, opa, pera lá, eu não estou invisível coisa nenhuma, né?
Quando você ouve uma história como a da Gisele, o que que isso desperta em você como mulher madura? E se você acha que existe uma desumanização do corpo da mulher com a idade? Tudo isso é ignorância, é falta de conhecimento isso. Quando eu digo ignorância, é falta de conhecimento, né? É acreditar em tudo que a sociedade fala, em tudo que a sociedade impõe, porque até muitos anos atrás, realmente, as mulheres apanhavam dos maridos e estavam lá com os maridos, não era assim? E infelizmente, e era considerado normal, né? Porque infelizmente isso ainda acontece, né? Nós temos casos alarmantes aí de violência doméstica, né? Pois é, o homem podia trair a mulher, né? Era normal o homem trair a mulher trair o homem. Então, assim, é tudo a sociedade que impõe e as pessoas vão muito pela sociedade. Prefere acreditar do que se questionar. Eu sou questionadora, eu me questiono tudo, eu vou atrás de tudo, eu pesquiso tudo, eu não acredito em ninguém. Eu não acredito em médicos, eu acredito assim, se o médico for um especialista, por exemplo, na menopausa, né? Passava com ginecologista, vários, aqui em Portugal, inclusive. Não, porque tem que parar, porque dá câncer, que não sei o quê. Eu falava, quem sabe de mim sou eu. Eu. Eu não vivo sem a reposição hormonal. O que que eu ia fazer? Eu ia pesquisar, porque eu não acreditava nos médicos. Eu não acreditava. Se é um médico que estudou sobre a menopausa, sobre a mulher, eu acredito. Senão, mas a maioria das mulheres prefere acreditar no que a sociedade fala, infelizmente. Mas elas estão acordando. Eu vejo muito na rede social, né, as mulheres falando de menopausa, só sofrimento. Aí eu tenho vontade de falar assim, mas eu não sofro nada, por que que vocês sofrem tanto? Eu penso, né, quando eu olho assim. Eu sei que cada mulher, cada uma teve oportunidade diferente da outra, uma pode, outra não pode, Claro. né? Aquela cultura, aquela educação que ela teve, tudo isso, né? Mas eu acredito que a internet está aí para acordar mesmo. Tinha que ter o marketing digital, a internet para as pessoas acordarem, para elas conhecer lá fora, ver que não é aquilo, só aquilo que ela pensa, e descobrir que é possível ainda, e ir atrás. E tem que querer, né, também. Tem que querer, tem que abrir mão de muita coisa, tem que ser curiosa. O que que você abriu mão para chegar nessa crença, nessa certeza de que você é responsável pela sua mudança? Eu abri mão de pessoas, né, de muita gente que se metia na minha vida. Eu nem falo a minha liberdade, como eu falei, eu fiz tudo o que eu quis. Então, eu decidi que viveria a maternidade, se fosse para ficar casada com meu marido, eu queria ser feliz. Eu fui procurar nos livros para entender como funciona a cabeça dos homens. Uhum. Eu descobri que eu não sabia ser esposa. Eu descobri que eu fazia tudo errado e só assim eu pude ser feliz com meu marido e ter um casamento que hoje estou há 17 anos. Eu passei a ser eu mesma. A verdade é essa, abrir mão de tudo, né? Passei a ser eu mesma e acreditar em mim. Ninguém é melhor que eu para falar faz isso, faz aquilo, ou tá errado isso, você tem que fazer isso, tem que nada. Eu não tenho que nada, eu só faço o que eu quero. É meio que a idade nos liberta, né? Nos dá uma liberdade, mas aí no seu caso, na sua opinião, a idade nos liberta de quê exatamente? E o que que uma mulher mais jovem ainda não entende sobre envelhecer? Daquela prisão de você ter que ficar agradando, de você ter que ficar pisando em ovos, vivendo um personagem para agradar o outro, tá? Num relacionamento, por exemplo, né? Muita mulher deixa de ser ela porque ela quer agradar o parceiro, né? Sim. Ela quer agradar, e é aí que ela vai perdendo o parceiro cada vez mais. Porque ela deixa de ser ela e ele passa a ter o domínio de toda a situação, e aí, quando ela vê, ela já está numa relação tóxica, é dependente emocional. Então, eu digo a idade com maturidade, né? Porque depende também, né? Tem muita gente que tem idade e ainda não acordou, né? Então, a idade, ela te dá esse poder de escolha. Desde que você procure também, que se você ficar ali apagadinha, você vai ficar apagada, vai morrer apagada. Uma mulher que se abandonou, se Claro. ela não acordar, se ela não despertar, se ela não descobrir quem ela é, que ela é ela. Agora, se a mulher ela tem certa idade, mas ela começa a se questionar, não, ainda
posso viver mais 50 anos, eu tenho 60, eu posso viver mais 40, eu quero ser feliz esses 40 anos, né? Se ela parar para pensar, como que eu posso ser feliz ainda? Tenho muito para ver, eu posso viver até 100 anos, a expectativa de vida hoje é 100 anos e está cada vez mais, né? Então, quer dizer, você tem muito tempo ainda, muita lenha para queimar, você tem muito para criar, você tem muito para aprender, para evoluir, para ser a sua melhor versão a cada dia. Quando a mulher acorda, independente da idade dela, para ela ser a melhor versão dela e ela trabalha isso, autoestima, amor próprio, ninguém tira mais. Para você conquistar essa autoestima, esse amor próprio, é você dar prioridade para você. É você se escolher a cada dia. Então, não é a idade que te dá liberdade, é você ir atrás também, né? Você se liberta porque você acordou, porque você percebeu que está na hora de você ser feliz. Porque se você não perceber que você pode ser feliz ainda, você vai ficar do jeito que está. Assim como tem muitas, né? Tem muitas mulheres que estão amarguradas com 70 anos, está cheia de doença, dói aqui, dói ali. Por quê? Porque são coisas mal resolvidas, ela não é isso, ela não é doença, ela não é problema. Claro que também tem o desgaste natural do corpo, né? A gente sabe que a natureza ela tá aí e nós vamos sim, né? A gente tem esse desgaste, mas aí é que faz sentido o que você fala, né? Da gente estar tendo essa consciência do amor próprio e de que somos responsáveis, muito responsáveis pela nossa transformação, o que acaba minimizando um pouquinho essas dores, né, Nilda? Assim, o falar de corpo, né? Com o corpo muito inflamado, porque ela ainda não se deu conta do mal que ela está fazendo para ela mesma, entendeu? Do mal que ela faz quando ela põe alguma coisa na boca, alguma coisa que inflama mais o corpo dela ainda. Quando ela, se você trabalhar a mente, o corpo, né? Se trabalha mente, espírito, você se conectar com você mesma. Claro, você pode ter problemas, mas você vai estar feliz ainda assim, você está confiando em você, você tem autoestima, mesmo com problemas, você vai ter autoestima, você vai ter amor próprio, e você não vai mais se sentir a vítima, né? A vítima por sentir isso, por sentir aquilo. Porque eu acho assim, tem muito problema, às vezes você está lá no fundo do poço, e é esse fundo do poço que vai fazer você levantar. Às vezes é uma doença, às vezes é um problema sério na família, aquilo que vai fazer com que você tome consciência e vai atrás de curar essa parte da sua vida. Seja saúde, seja relacionamento, seja na profissão, seja o que for, tá? Quando você está lá no fundo do poço, você não tem mais onde cair. Aí você vai, ou você fica lá no fundo do poço, ou você vai subir, não é assim? Aí você vai procurar alternativas. Eu tenho muita saúde, espero ter saúde até 100 anos. Claro que eu não sei o que pode acontecer comigo, mas a minha mente eu trabalho para isso, né? É maravilhosa, uma mulher cheia de vitalidade, né? Assim, aos 63 anos. E aí eu fico curiosa de saber. Eu tô com 51, tô aí me preparando. Mês que vem eu faço 52, que maravilha. Ai, jovenzinha, jovenzinha. Ah, nós somos, né? Existe algum medo que só aparece depois dos 60 anos? Porque eu tive alguns medos que só apareceram depois dos 50. Eu não tenho medo de nada. Não, eu tô cada dia com menos medo. Os medos que eu tinha depois de 50 vão desaparecendo. Incrível, né? E quais foram os que você tiveram aos 50? Por exemplo, né, de envelhecer de repente, as rugas, o corpo, falar assim, vou ficar feia, eu sempre fui muito vaidosa, né? Então, você vira refém, né? Você vai virando refém do Botox, você vai virando refém de tudo, não é isso? Eu falei, mas e aí, vou ficando cada vez mais velha, e Sim. vou ficando cada vez com mais Botox, mais isso é uma coisa que me assustava, que eu vou olhar no espelho e vou me ver uma velha, feia, ou eu vou ficar cheia de preenchimento, cheia de coisa, por exemplo, né? E daí eu falei assim, não vou mais ser refém do Botox. Então, o que eu vou fazer? Aquilo que eu te falei, tudo que não está bom na minha vida, tudo que me incomoda, eu vou pesquisar, eu vou atrás de solução, pesquisando, tá? E depois eu tiro as minhas conclusões. Então, me assustava o fato de eu ter que ficar fazendo botox para tirar as rugas. Eu falei, não quero ficar gastando 250 € a cada 2 meses para fazer meu botox. Fui descobrir
Massagem. Aí eu descobri que fazendo massagens, eu comecei a fazer massagem, mindset, tudo. Você pode, eu vou falar pra você que é uma jovenzinha, Noêmia, com 51 aninhos. Você ainda é uma jovenzinha? Uma jovenzinha de 5 décadas de vida. Ô, delícia, gente. Sério. Amo estar viva. Então, mas aí você começa a se preocupar com essas coisas, entendeu? Eu me preocupava. E aí eu parei. Eu faz mais de 2 anos que eu não faço Botox, tá? Parei de usar aqueles cremes caríssimos e passei a usar só coisa natural, só produto natural, óleo de coco, óleo de rosa mosqueta. A única coisa que eu uso no meu rosto, que eu pago um pouco mais caro, é o protetor solar 50, mais nada. Até no corpo. Então eu deixei de ser refém desse mercado caríssimo, né, para manter a estética, né? Porque quando colocam uma menina lá no Instagram fazendo propaganda de um produto, é ridículo, porque colocam uma jovem de 20 e poucos anos, que não tem uma ruga, que não tem nada, e tá todo mundo lá gastando aquele produto caríssimo, não é verdade? E Sim. por que não põe uma mulher de 70 anos aí e mostrando que a ruga desapareceu, não é? Isso está acontecendo mais. Aqui na Alemanha, a gente vê mais a publicidade trazendo corpos mais maduros para a publicidade. Isso tem mudado. Em Portugal, como é que tem sido isso? Em Portugal, continua muito jovem, fazendo propaganda de jovens. Não, não vejo, assim, mulheres Olha maduras, não, só. fazendo. Não vê você, né, Nilda? Maravilhosa, aos 63 anos, que ainda Não, bem não te descobriram, mas as mulheres te descobriram. Afinal, 200 mil seguidores é um Maracanã quase lotado, né, amiga? Vamos combinar. E Nilda, e com base na sua experiência maravilhosa, você acabou criando, então, o seu projeto, que está aí no seu Instagram, que é o projeto Reinvente-se aos 50 mais. Reinvente-se aos 50 mais. Por que você criou esse projeto e como é que tem sido? eu criei esse projeto para justamente ajudar as mulheres a se transformarem, a se amarem, a se encontrarem, porque eu percebi com algumas postagens minhas, pelos comentários dela, o quanto elas sofriam por coisas que para mim é tão óbvio. Por que que sofre, né? Então eu senti a necessidade de ajudar essas mulheres. Então a minha experiência de vida, ela se tornou o meu propósito. Aquela vontade de mostrar para a mulher que ela não precisa estar passando por isso. Ela não precisa estar sofrendo, ela não precisa, ela pode se libertar de tudo que está fazendo mal para ela, de tudo que está deixando ela se sentindo presa, agoniada. Cada postagem diferente que eu fazia minha, eu fui percebendo que aquilo era uma dor de algumas mulheres, tá? Eu nunca imaginei que fosse repercutir tanto, por exemplo, o fato de eu ser casada com um homem mais novo, 21 anos mais novo. E para mim isso era óbvio. Depois que eu trabalhei isso em mim, depois que eu aceitei, depois que eu venci meus próprios preconceitos, porque eu era preconceituosa também, depois que eu venci tudo isso, isso para mim é óbvio. Ninguém tem que sofrer com isso. Aí eu comecei a perceber o retorno, né, dessas mulheres. Falei, nossa, eu posso então ajudar muitas mulheres com essa minha experiência. E foi aí que eu criei o projeto Reinvente-se aos 50 mais. Olha, essa conversa é uma delícia. Se eu pudesse, eu não parava mais. Mas sabe o que que eu tinha medo? De me tornar invisível. De me tornar invisível. Vou confessar pra você, sabe? Não tenha medo, Noêmia. Eu só tive esse medo naquela fase que eu te falei da transição da menopausa, tá? Depois vai cada dia melhor. Então, eu vou te dar uma dica, tá? Fala. Para você não ficar com medo de envelhecer, você se inspira em mulheres mais velhas que estão lá em cima. É o que eu tô fazendo, senhora Nilda. Mas aí me perguntam em quem eu me inspiro. Eu me inspiro na Cher, eu me inspiro em uma da modelo mais velha do mundo, que eu esqueci o nome para falar aqui para você, que ela tem 94 anos, é lindíssima. Ela desfila até hoje com 94 anos. Ah, ela tá viva, sim. A minha Ne- inspiração era a Iris é, Apfel, que morreu aos 98, uma mulher estilosíssima, cheia de balangandãs. Sou eu, no futuro. Serei uma Iris negra. então se você se inspirar em mulheres mais velhas que você, que estão bem, que estão bonitas, que estão saudáveis, que estão amando, você perde esse medo, entendeu? E cuidar de você. A dica é essa.
Investir em você cada vez. Eu sei que você já faz isso, né? É ler, é cuidar da sua mente, é entender como que funciona a sua mente, é cuidar da sua saúde, é cuidar do seu corpo, é dar prioridade para você. É você escolher a cada dia. E aí esse medo vai desaparecendo, porque você põe aí uma menina de 30 aqui do meu lado, eu vou escolher a mim. Nunca vou escolher ser aquela. Eu nunca vou escolher ter 30 anos de novo, entendeu? Porque hoje eu sou mais livre, a minha mente é muito mais evoluída. Hoje eu sei o que eu quero, não tenho medo de nada, então eu não me troco pela Nilda de 30 anos. Então é isso, é você investir em você, cuidar de você. Este foi o episódio 36 de Um Caos à Parte, o videocast que traz histórias de mulheres que transformam o caos da vida madura em propósito. Hoje eu conversei com a maravilhosa Nilda Lourenço, uma mulher de 63 anos que não só recusou a ideia de invisibilidade, como decidiu ocupar o próprio espaço com ainda mais presença e presença digital. Ela tem um perfil no Instagram com nada menos que 200 mil seguidoras, ouvindo e aprendendo a se inspirar nela. A gente falou sobre recomeços, sobre escolhas fora do padrão, sobre maternidade depois dos 40, sobre amar sem pedir permissão e principalmente sobre o que acontece quando uma mulher entende que a idade não limita, mas liberta. E se esse episódio deixa alguma coisa em mim, é a certeza de que a maturidade não é um lugar de chegada, mas sim um ponto de expansão. Porque aqui eu falo com e para mulheres maduras, inquietas, questionadoras, curiosas, mulheres que não cabem em uma única versão de si mesmas. Mulheres que carregam múltiplos interesses, múltiplos talentos e que, em vez de se perderem nisso, aprendem a transformar essa multiplicidade em potência. Mulheres que fazem das suas histórias sempre um caos à parte. Se você quer continuar essa conversa comigo, já sabe. Segue o canal, ativa o sininho para receber os próximos episódios, deixa o seu like e compartilha essa história com alguém que talvez esteja precisando desse lembrete. Você não está ficando invisível. A gente só está sendo chamada a nos reinventarmos. E se você está me ouvindo na sua plataforma de podcast favorita, segue o canal, deixa 5 estrelas, comenta e vem ficar juntinha comigo nessa jornada de transformar o caos em propósito. E quando a gente se escuta de verdade, a gente amplia algo que ninguém deveria conseguir diminuir. A nossa voz, a nossa presença e a nossa liberdade de ser quem a gente quiser em qualquer fase da vida. Até o próximo episódio.